Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pelos irmãos que são inscritos no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos estudando a lição do terceiro trimestre. E muitos perguntam, por que o terceiro trimestre, sendo que já é o quarto? Não, é o terceiro mesmo. A CPAD soltou uma nota alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, informando por que terceiro trimestre, ok? Porque nesse período de pandemia, a lição foi uma edição especial, não é? Foi uma lição especial, não teve lições de criança, não teve lição de jovens, usamos a lição do segundo trimestre, ok? Muitas igrejas usou a carta de Éfeso, que foi a lição do segundo trimestre, não é? E no lugar do terceiro trimestre, mas devido à pandemia, as igrejas foram fechadas, então a CPAD lançou uma nota informando por que o terceiro trimestre. Então, regularmente falando, essa lição que vamos estudar, que é a última desse ano, é o terceiro trimestre, não é? Estaremos aprendendo sobre a fragilidade humana e a soberania divina, não é? Estaremos meditando no livro de Jó, né? O Iov, né? Como está no hebraico. Então, vamos estar meditando no livro de Jó, certo? E é muito bom essa declaração, porque nesses trimestres que passaram, não tivemos lição de jovens, só tivemos a lição de edição especial que nós estudamos sobre os princípios divinos em tempos de crise, não é? Nós estudamos essa lição que terminou o mês passado, né? Então nós estamos gratos a Deus, apesar das dificuldades, mas como sempre tenho dito, e os irmãos de igual modo, a igreja não para, não é? Já dizia um certo escritor, um certo sábio cristão, que a igreja não morre, não se desvia e nem fica pobre. Glória a Deus. Então hoje, dia 5 de julho de 2005, seria 5 de julho, né, de 2020, né, estaremos estudando, não é? No entanto, estaremos meditando aí na lição de número 1, o livro de Jó, ok? Então a nossa lição vai nos trazer a fragilidade humana e a soberania divina, o quanto o homem é dependente exclusivo de Deus, não tenha dúvida a respeito, né? Então esse esclarecimento é importante, que ainda hoje me perguntaram isso, não é? E eu disse a mesma coisa que estou falando aqui. Tenho essas informações, além de estar informado, ser superintendente de escola, pastor, enfim, já sou aluno da escola dominical desde quando me converti, dia 30 de fevereiro de 1987, que eu frequento a escola bíblica dominical. De lá para cá, nunca mais parei, né? Sou aluno assíduo e eterno aprendiz da escola bíblica dominical. Assim também como o nosso presidente, né, pastor José Wellington Bezerra da Costa, sempre está na escola dominical. E assim sucessivamente, e os demais irmãos, né? Eu sou amante da palavra de Deus, e também sou um bibliófilo, me considero assim, gosto de ler bastante, e tenho também apreço por escrever e coisas assim. Então nós estamos de posse de uma lição interessante. Ainda o pastor José Gonçalves está de parabéns por trazer esse assunto importante, a CPAD de igual modo, dando anuência contundente, né? Então o pastor trouxe aí como trabalhar Jó e trazer um assunto tão complicado, que o assunto de estudar sobre o Jó não é tão fácil, visto que ele é anterior a Moisés, bem anterior à lei mosaica, enfim, tem várias implicações, e os comentaristas e os estudiosos sempre divergem, e é disso que nós vamos falar nessa primeira lição, certo?
muito bem, e o escritor muito bem colocou aqui 3 textos crassos, não é? Interessantes, para que possamos achar Jó nas escrituras. Por quê? Tem muitos hoje que vai pelo lado crítico, certo? E ele acaba tentando querer desconfigurar os contextos bíblicos que atestam essas personagens históricas da Bíblia, né? Mas em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, bem como Ezequiel capítulo 14, verso 19 e verso 20, vai já apontar Jó também aqui nessa como personalidade existente. Então Jó existiu. Se alguém tentar desconfigurar, isso não procede. A gente que trabalha no meio acadêmico teológico vai ouvir sempre pessoas tentando desconfigurar, e para mim ainda fico com a Bíblia. Sempre com a Bíblia. E Ezequiel vai dizer assim: ainda que estivesse no meio desses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O versículo 19: ou se eu enviasse a peste sobre a terra, e derramar o seu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. O versículo 20 diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó, outra vez citando Jó, né, estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livraria mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Por quê? Esse texto está falando exclusivamente da situação degradante do povo de Israel. Então Deus traria justiça, nem esses homens justos impediriam, só salvaria a vida deles. Isso quer dizer, pregamos sempre isso, que a salvação é individual. Isso atesta categoricamente que a salvação depende de Deus, né, que deu a todos os homens, quer que todos se salvem, e do homem que, propriamente dito, que busca, confessa e atenta para obedecer à palavra de Deus. Assim sendo, a justiça de Deus, e aí o homem justo, ele pode salvar-se, não é? Não salvar-se a si mesmo, mas pela justiça de Deus, né? Tiago, capítulo 5, verso 11, vai dizer assim: eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então tá aí os textos propostos pela nossa lição, não é? E a nossa lição, ela está dividida aí, como sempre, como é de praxe. Ela tem tópicos e subtópicos, e nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico, primeiro nós temos a introdução, depois nós temos o tópico 1, a autoria, local e data do livro de Jó. Depois nós vamos ver o tópico de número 2, a estrutura literária do livro de Jó. E também a natureza, o terceiro tópico é a natureza e mensagem do livro de Jó. Quero parabenizar aqui o pastor José Gonçalves, ele usou os melhores comentários, muito bom, tá de parabéns, material muito bom, bastante bibliografia aí, Roy Zuck, Barba Brata, Targum, e muitos outros, Gregório Nazianos, enfim, vários outros que ele citou aqui, não é? E Alonso Dias também, e enfim, bastante comentário interessante. Parabéns ao pastor que pesquisou, um trabalho muito bem feito, muito bem embasado, e nada ele bateu o martelo, tá de parabéns também, né? E nada bateu o martelo, visto que os comentaristas também, a maior parte se diverge acerca do livro de Jó. Existe? Sim, existe. Quem escreveu? Aí a tradição teológica judaica
judaica cristã melhor, aponta para Moisés, não é? Mas não se tem certeza, porque Moisés viveu bem depois, não é? Mas aí vamos recorrer aos Targums, às tradições orais, para poder chegar a esse consenso que foi Moisés. Então, eu vou ficar aqui com Moisés, ok? Muito bem, não batendo martelo, mas a tradição comum aponta para isso, e para não ficar tergiversando, não é? Vamos trabalhar isso aí, ok? Então, o livro de Jó é o que vamos estudar hoje. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e vamos para a aula propriamente dita, não é? Então, trazendo aí o escopo dessa questão, não é? Nós vamos, hoje é 4 de outubro, não é? Onde estaremos trabalhando esta proposta do livro de Jó, ok? E desde já quero agradecer a todos os novos inscritos do canal, e se você gostar aí, deixa o seu like. Quem não é inscrito ainda, se inscreva e compartilhe. Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe seu joinha, faça suas observações para que possamos aprimorar o nosso trabalho. Glória a Deus, né? E assim sucessivamente. Amém, irmãos? Então vamos lá. Quando vamos trabalhar essa questão, a comentarista que aponta que o livro de Jó faz parte da área sapiencial da Bíblia, do livro poético, né? Então essa sapiência bíblica vai trabalhar essa questão. Então, quando vamos trabalhar estrutura, estilo e conteúdo, vamos observar o fator contundente do livro de Jó. Então, são preliminares escriturísticas, né, que vai nos trazer um bojo de informação muito interessante dentro do fator escriturístico e nos impulsiona a ler, a meditar, a pesquisar mais, claro, né, sempre. E assim sucessivamente. Então, hoje é o livro de Jó. Na próxima aula nós vamos estar trabalhando quem é Jó, não é? Mas hoje é a questão do livro de Jó. Muito bem. Então, vamos explorar um pouco mais a nossa lição, né? Trazendo aí todo o argumento. Quem escreveu o livro de Jó, como eu já disse, é motivo de grandes debates ao longo do tempo, né? As opiniões se divergem e uns apontam que é Moisés, outros dizem que foi Eliú, outros dizem que foi Salomão, outros dizem que foi Ezequias, e Isaías, e até mesmo outros apontam que é Esdra. Então, como não temos tempo na aula aqui para colocar cada ponto, quem é quem decide quem diz que é quem, mas tem esse posicionamento. Geralmente, o cristianismo, os cristãos, né, principalmente aqui no Ocidente, acredita sempre que foi Moisés, que é o que nós recebemos, entendeu? E essa divergência ela vai haver sempre, né? Primeiro, né, para nós que somos cristãos históricos, conservadores, nós queremos desconsiderar qualquer possibilidade de Jó ser uma figura fictícia, uma ficção religiosa. Jó, biblicamente, como eu li o texto no início, quando eu comecei o vídeo, Jó, ela é uma pessoa que existiu. Ele existiu de fato. Foi uma pessoa de fato e de direito. Não tem nem o que fazer, né? Então, não tem... quando alguém vive de achismo, tá? E quando alguém me questiona sobre isso, eu digo, bom, você tem aí, está dizendo que não, que é uma ficção, mas qual é a prova contundente que você me aponta isso? A pessoa não tem, fica de achismo e acaba não resolvendo nada, não é? Então, isso é chamado sopa de palavra, ou podemos chamar também de verborragia. Então, vamos ficar com a Bíblia. Jó é uma pessoa que existiu, ponto. Isso é ponto pacífico, não é? Nós concordamos. A pessoa de Jó, por exemplo, o profeta Ezequiel vai confirmar isso, que Jó foi uma pessoa real,
E ele vai fazer uma correlação ao lado de Noé e Daniel, capítulo 14, verso 14. Tiago vai também, né, dentro da historicidade, ele aponta, quando estava fazendo a sua historicidade, ele aponta a autenticidade e a presença destacada ali de Jó, não é? Capítulo 5, verso 11. Não é? Com respeito à questão da terra de Uns, não é? Nos mapas geralmente é comum encontrarmos que era o reino de Edom. Aquela terra ficava naquela região, não é? Então ele era uma terra, conforme está escrito no Jó 1:1, né, que ela situava no sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo aí ao leste, indo até a Babilônia, conforme Jeremias vai dizer no capítulo 4, verso 21, e no capítulo 25, verso 20. Não é? Então, para você ver, o que precisa é só ler a palavra de Deus, não é? Não precisamos ficar achando achismo. A palavra de Deus, ela se interpreta automaticamente e vai apontando os caminhos, não é? Então, nós, alunos de escola dominical, professores, superintendentes, é bom estudar, é bom buscar as fontes, sim, vários comentários, né? Mas a Bíblia tem razão sempre, e ponto, né? A Bíblia tem razão, ok? Desde que esteja dentro do contexto, texto, contexto e subtexto, né? Então, a maioria dos comentaristas, eles vão apontar que aquela época que Jó viveu, o livro de Jó, né? Era dentro de um período patriarcal, não é? Então, Jó, capítulo 1, verso 5, vai apontar o sacerdócio de uma instituição ainda que não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa, não é? Então, hoje nós vemos pessoas tentando entrelaçar texto que não tem nada a ver com o contexto. Isso é um perigo e isso é ruim, porque quem estuda a Bíblia propriamente dito, porque existe ler e existe estudar. Então, a recomendação é o livro de Jó. Estude esse trimestre o livro de Jó, ok? Se você não só leu um pouquinho por cima e não estudou, estude. É bom que estude, porque você vai encontrar provas contundentes, sobejas, ou seja, provas de sobras, né? Em Jó 42:15, as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos e não era permitido na lei mosaica, né? Enfim, os irmãos lembram daquelas filhas de Zelofeade e tal, que veio depois e requereu as suas herdades, enfim. Em Jó capítulo 42:11, a palavra hebraica aí, Keshetar, que é traduzida numa peça de dinheiro, só aparece lá em Gênesis capítulo 33, verso 19, e em Samuel, ou Josué capítulo 24, verso 32. Então, a autoria e toda a autenticidade aí, conforme se diz, e toda a historicidade, mesmo apontando os mapas modernos, que um ficava no reino de Edom, dentro desse contexto todo, essa anomalia de informações e muito achismo. Então é bom a gente ficar com a Bíblia, né? Como Jó é um livro poético e está dentro de uma esfera sapiencial, livro de sabedoria, não é? Mas tem essa história de Jó e seus amigos e aquela questão toda. Isso nós vamos aprender sim ao longo dessa aula. Isso é uma forma introdutória, não é? Que muito bem elaborada pelo nosso comentarista, não é? Então, o autor de Jó, a lição está aqui a nossa lição bíblica, certo? Então, vejamos, a primeira parte, primeiro tópico da lição, autoria, local e data, que eu também estou trabalhando aqui. Não é? Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates, como eu já disse, Eliú, Salomão, enfim, já trouxe esses nomes aqui, né, que também está na nossa revista, que não acredita no mover sobrenatural. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma colcha de retalho. É como eu disse, os críticos, né, tem alguns críticos textuais que acham imprecisão. Sim, eu até concordo,
porque quer relacionar a nossa historicidade atual com o tempo de Jó, né, ou Iov, né, não vai dar certo, né? Então, que ele existiu, a Bíblia diz que sim. A forma que viveu, a Bíblia diz que sim. Como viveu, a Bíblia aponta. Então, qual é a dúvida, né? Eis a pergunta, né, que até hoje não se tem resposta. Agora que ele viveu, a resposta é contundente. Ponto. Não é? Isso é ponto pacífico, não tem nem o que discutir. Então, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel vai afirmar isso, conforme eu também já disse, né? A terra de Jó, né? Jó, no início do seu texto, né, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real, ela existia, né? E eu apontei aqui no nosso mapa, se possível eu vou colocar também aqui no vídeo para você verificar, ok? Então os comentaristas situam Uz no sul de Edom e os demais desertos da Arábia, se estendendo aí até o leste, indo até a Babilônia, conforme está escrito no texto de Jeremias capítulo 4, verso 21 e capítulo 25, verso 20. Então o que ocorre? Quando vamos trabalhar comentários diversos, né, sobre essa localidade, vamos encontrar as mesmas referências. Por isso que eu disse que o irmão José Gonçalves trabalhou muito bem a proposta, apontando os melhores comentaristas dos nossos dias, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essa historicidade, nós vamos ver que ele era comparado a Isaac, Abraão, Jacó, né? Então, a época que ele viveu, a maioria dos comentaristas situa os comentários narrados, os fatos narrados no livro de Jó, dentro do período do patriarcal, né? Então, já na Bíblia de Estudo Pentecostal aqui, cadê o material aqui? Está guardado aqui atrás. Muito bem. Eu não vou levantar para pegar para não desconfigurar o vídeo, mas vamos lá. Nos comentários tem essas informações e o comentarista colocou aqui também no subsídio teológico, ok? O segundo tópico da nossa lição é a prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar conta de que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma, a estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosas, poesias, e nessa ordem aí. Então, ele vai trabalhar bem, por isso que muitos não entendem. Eu vejo gente que diz que estudou e batendo cabeça, e não precisa, é só saber a finalidade, o porquê, quando, como, que conseguimos encontrar, sim, todas as razões, a lexicografia aponta isso, não é? E assim sucessivamente. Então não precisamos bater cabeça com respeito a isso, né? A organização do livro de Jó no texto em poesia, a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, não é? Eu até preparei um material extra aqui para trabalhar essa questão dos diálogos, não é? O comentarista Thomas Robson vai trabalhar uma proposta muito interessante, não é? E eu trabalhei um pouquinho desse pensamento dele em virtude de tá bem claro, né? Tá bem trabalhado aqui e assim vai. Então, dentro dessa questão, a organização, nós vamos encontrar esse ciclo, não é? Dentro do diálogo entre seus amigos, Bildade, Zofar. O 4, os outros discursos aí, que é seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, vamos ver o que os comentaristas trabalham muito bem
quando às vezes não bate o martelo no que diz respeito a onde Jó morou, de onde ele veio e toda essa questão, mas a questão desse ciclo de conversa. Inclusive, tem até um material muito bom da editora evangélica cristã, que é uma editora de ordem presbiteriana, não é? Ali em São José dos Campos, que produziu um material também muito bom sobre Jó. É excelente o material, ajuda bastante, né? Embora temos aqui material sobre Jó. Então, como vamos trabalhar isso? Já falamos sobre essa questão, o caráter do livro, não é? O autor. Nós vamos ver que quem, ao longo mesmo sendo incerto para alguns, vamos acreditar que toda a maioria, a tradição vai apontar para Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha familiaridade no Egito, né? Então ele foi instruído ali em toda a sabedoria egípcia, podendo aí ver isso em Atos capítulo 7, verso 22, né? O comentarista Thomas Robson vai trabalhar essa proposta, apontando essa informação importante, né? Ele é capaz de escrever, que Moisés seria capaz de escrever essas poesias sublimes acerca da personagem. Ele, antes de escrever isso, também teria aí, ou depois de escrever isso, também ele escreveu em Deuteronômio, capítulo 32 e 33, também é taxado como poesias mosaica, né? Então, ele, treinado em escola de aflição, ou de muito trabalho, vamos ver isso no capítulo 11, versículo 25, de Hebreus, né? Aí teve a oportunidade de Midian, para a obtenção do conhecimento da história, compor aí o poema Partes do Livro, provavelmente em existência anterior, como a poesia tradicional nas máximas aí o Provérbio dos Sábios, enfim, nós vamos observar isso mais à frente, não é? Então, o período da composição, as duas opiniões diversas aí, em dois períodos principais afetados aí. Primeiro, Moisés, isso vinha de Moisés. Segundo, isso vinha da linhagem de Davi. Alguém aponta isso. Então, visto que os estudiosos críticos, mais geralmente é em favor dessa última, né? Vai dizer que foi da linhagem de Davi e Salomão, mas eles vieram bem posterior, entendeu? Então, não tem muito que ficar batendo cabeça. A Bíblia aponta aqui e vamos ficar com a tradição bíblica, não é? E assim sucessivamente. Então, o estilo da composição, o caráter avançado, o avançado estado de arte e civilização que é indicado, as ocorrências de certas expressões, que era muito ligada às expressões egípcias, não é? E desses todos que citam, não é? Quem tinha mais experiência nessa questão egípcia era Moisés, não é? Ou tirado das águas, né? Que inclusive é o tema dos jovens, né? Os jovens vão estudar personagens bíblicas. Parabéns à CPAD mais uma vez e aos jovens que vão estar estudando um material muito bom também, muito rico, né? Então, a prevalência da ideia do Senhor, da sabedoria, ou melhor, a semelhança de sentimento, linguagem, enfim, que apontava para aquilo, ok? Então, nós vamos, no nosso terceiro tópico da nossa lição, diz assim: a natureza da mensagem, por que o justo sofre? Algumas questões aí mais importantes levantadas hoje são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas aí, né? Por que o justo sofre? Ainda que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre. Ao longo dos tantos anos, tantos teólogos, filósofos têm procurado aí dar explicação a esse dilema humano, não é? Então, a partir de agora, até o final de dezembro, estaremos estudando esta sublime lição. É importante, interessante, espero que você desfrute bastante e pode apertar o seu professor aí, ele deve estudar, com certeza, superintendente, e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem, Deus abençoe. A CPAD disponibiliza de vários materiais interessantes, tem a Bíblia Palavra-Chave muito boa, que é uma das melhores Bíblias que a CPAD
já teve, tem a Bíblia de Estudo Pentecostal Excepcional, que é popularmente conhecida por todos nós, assembleanos, né? E desejo a você bons estudos, e estamos aí para cooperar com os irmãos. Deus abençoe, né? Você vai ver aí no professor a questão de patriarcal. O que é patriarcal é relativo a um vocabulário aqui, né? Um mini dicionáriozinho aqui para trazer as palavras que não é muito comum, né? Patriarcal, que é relativo ao patriarcado, de forma organizacional, social, que uma pessoa mais velha tem uma grande família sendo honrada, respeitada. Tem a questão da prosa, que é discurso direto do textos organizado em parágrafo, e prólogo, né? A primeira parte de um texto, e epílogo, que é o fechamento ou desfecho, aliás, de um texto. Tem a questão estilística ou estilista, né? Que é relativo ao estilo, forma de palavras. Tem o paralelismo, que é semelhante e correspondente entre duas coisas, né? Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E a próxima aula estaremos estudando Quem era Jó, dia 11, não é? Embora estamos no terceiro trimestre. Você vai ver sempre mês de julho aí, porque conta-se do primeiro trimestre, tá certo? Do terceiro trimestre. Um abraço, Pastor Edivaldo Pereira. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e deixe seu like aí para receber, e ative o sininho para receber os novos vídeos e as próximas notificações do YouTube. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.